Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para a nossa devocional no nosso canal Bate-Papo Contato. Como você sabe, nós estamos falando sobre Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Para isso, convido você para ler a Bíblia, abrir sua Bíblia comigo em Efésios 5:18. Efésios 5:18 diz o seguinte: Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Paulo aqui, ele dá uma recomendação bastante importante neste texto. Ele fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, ou seja, o vinho que pode nos levar à libertinagem, que nos leva à libertinagem, leva-nos a perder a razão, a consciência, não é verdade? Mas Paulo ele fala que em vez de fazermos isso, devemos nos encher com o Espírito Santo. Paulo também, em um outro texto, em três, Colossenses 3, no versículo 5, ele vai falar que nós devemos, no versículo 12, perdão, no versículo 12 ele vai falar que nós devemos despojar e nos revestir. Então ele vai falar do que nós devemos nos despojar, ou seja, nos tirar de nós e nos revestir, colocar algo no lugar. Então, nós nunca podemos ser pessoas vazias. A gente tira algo, a gente solta algo que não presta, uma prática que não presta, um pecado que não presta, e nos enchemos do Espírito Santo, de Deus, da palavra de Deus, da oração. Mas talvez você deve estar pensando, se perguntando uma coisa aí muito importante. Como faço para ser cheio do Espírito Santo? É uma coisa, uma pergunta bastante coerente de se fazer, né? Como é que eu posso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Bom, a resposta posso dar em duas partes. Primeiro, devemos ser cheios do Espírito Santo porque Deus nos ordena. Ou seja, se eu e você temos ele como o nosso Salvador, nós já estamos cheios dele. Ou seja, ele faz habitação em nosso coração. Se um dia você recebeu a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você é a pessoa que está cheia da presença dele. Só que apenas isso não é suficiente. Tem uma outra coisa que para você ser cheio, você precisa fazer. E eu também. Ou seja, nós devemos é, ter atitudes que demonstram isso. Ah, César, legal. Eu recebi Cristo como meu Salvador, estou cheio do Espírito Santo. Legal. E o que mais? Então, nós temos que termos atitudes que mostram Jesus Cristo em nosso dia a dia. Exemplo, ajudar o próximo, é, mostrar que a gente não somos igual a este mundo, ou seja, sempre estar conversando com pessoas, mesmo que sejam pessoas de posições diferentes que a nossa, amar essas pessoas, ajudar essas pessoas, fazer boas obras, sim, também, e também, sem sombra de dúvida, ler a palavra de Deus, orar constantemente, viver uma vida santa, ou seja, separada para Cristo. E por fim, nós temos que sempre ser testemunhas de Deus Espírito Santo. Logicamente, é Deus que nos capacita para ter essa vida. Por isso, devemos sempre pedir a Ele que nos capacite para sermos cheios do Espírito Santo. Sendo assim, que você possa ser cheio do Espírito Santo, o que deve encher o meu viver.
o Espírito Santo. O que deve encher o meu viver é as práticas como a leitura bíblica, como a comunhão, como o ajudar o próximo, entendendo que ser cheio do Espírito Santo é uma ordem que eu tenho que cumprir. E sim, que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo, porque recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Que Deus nos abençoe e até a próxima devocional aqui no nosso canal Bate-Papo com o Tato.